Olá, pessoal. Nós vamos começar o nosso podcast, o Dialógica Cast. Hoje nós estamos com um convidado bem especial, o Aleph Ryan. Ele é um jovem, né, de 21 anos. 20 anos. O Aleph, ele tem uma história bem legal. A gente vai conversar sobre vários pontos, mas a pauta principal é ele contar um pouco sobre a experiência dele com o conservadorismo, o que levou ele a isso e como foram as experiências dele na escola e também na vida acadêmica ao qual ele faz parte do curso hoje. Bom, Aleph, se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre você. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui essa noite. Meu nome é Aleph Ryan, tenho 20 anos. Trabalho aqui em uma empresa aérea aqui em Três Lagoas, ali no aeroporto. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência em relação à direita, em relação ao conservadorismo, tanto na escola quanto na faculdade. Legal. O Aleph, a gente já havia conversado antes, né? Você contou um pouco da história. Eu queria que você falasse para o pessoal como você se identificou com a ideologia conservadora, qual foi o primeiro impacto que fez você procurar entender um pouco sobre a parte política do negócio e também sobre a parte filosófica, o conceito do conservadorismo em si. Eu nasci em uma família cristã, né? Nasci em um berço evangélico, desde sempre meu pai e minha mãe me criou com os princípios do cristianismo, mas um momento que eu tive realmente, assim, que eu acordei para pesquisar sobre a direita, pesquisar sobre o conservadorismo, foi ali em 2018, na eleição do Bolsonaro e do Haddad, que foi um momento que eu estava ali no nono ano da escola, no ensino fundamental 2, e eu tinha um professor de história que ele era extremamente progressista, era um professor de história que ele se identificava com a ideologia da esquerda e ele compartilhava aquilo dentro da sala de aula. E eu olhava para os princípios da esquerda, aquilo que ele estava falando para a gente, e eu não concordava. Eu ia para a igreja, eu escutava uma coisa, dentro de casa meu pai e minha mãe me ensinavam uma coisa, e na escola meu professor ele me ensinava outra coisa. Então eu sabia que eu não concordava com aquilo. Eu sabia que aquilo não fazia parte do meu caráter. Então foi nesse momento ali, no ano de 2018, entre a eleição ali do Bolsonaro e do Haddad, que eu comecei a querer pesquisar mais, que eu comecei a querer saber mais sobre o que é direito, o que é esquerda, o que é o socialismo, o que é o capitalismo. Uma das coisas que eu escutei a primeira vez, eu prestei atenção a primeira vez ali no nono ano, foi que a pessoa pobre ela não pode ser de direita. Uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, ela tinha que ser progressista automaticamente. E eu não tinha uma condição de vida legal. Na época, meus pais sempre foram mais humildes, né, nas condições financeiras, só que eu não concordava com aquilo que eu estava escutando, eu não concordava com os princípios da direita, com os princípios da esquerda. Então eu fui me posicionar, eu fui pesquisar, eu fui entender o que era a direita, porque não era pelo fato de eu ser pobre ou pelo fato de eu ser mais humilde que eu tinha automaticamente ser de esquerda. Então foi nesse momento ali entre 2017 e 2018 que eu comecei a me posicionar, que eu comecei a procurar, que eu comecei a querer saber o que era esquerda, o que era direita, qual que eram os princípios da esquerda, qual que eram os princípios da direita. Legal. Bom, você estava ali no ensino fundamental, então assim, como você colocou, né, veio a eleição do Bolsonaro, que foi em 2018, né, e acabou acendendo isso um pouco nas pessoas de quererem procurar sobre política, e justamente isso que você colocou, na hora que você ia para a igreja ou dentro da sua família, você tinha diretrizes que não batiam com aquilo que o professor queria colocar, né? Eu acho que grande parte da população viu aquilo, né? Começou a aparecer para as pessoas o que era realmente, né? A hora que a gente vai para a ideologia marxista, né? Na divisão de classe, onde você colocou ali, pô, o pobre, ele tem que ser de esquerda e o rico, necessariamente, ele é de direita. A gente vê hoje que é uma falácia muito grande, né? Que vai além disso, dessa divisão de classe, que hoje já evoluiu, a gente já está com divisão mais de pessoas mesmo, não na parte financeira e etc., como colocava antigamente o marxismo, né? E, bom, e dentro da escola, então, ficou mais evidente essa parte onde você viu que ficava mais na divisão de classe. A própria história em si, a matéria ali, que você via, já era nesse sentido também? Você já sentia que ela ia nessa guinada, colocando o capitalismo como o vilão da história e o coletivismo como a solução?
Em 2018, né, no nono ano, é quando a gente começa a estudar, principalmente história, estudar esse tipo de coisa. A gente estuda sobre a história do Brasil, a ditadura de 64, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, é, o, a implantação do socialismo ali na Rússia, na União Soviética. Então é um momento que isso está bem em evidência e coincidiu de estar na eleição ali entre um político de direita, o Bolsonaro, e um político de esquerda, que era o Haddad. Então coincidiu justamente nesse ano, nesse tema, coincidiu desses dois. E aquilo, a direita, a esquerda, ela tem um princípio de dividir para conquistar e governar o caos. Então não tem como, não tem um jeito melhor de você dividir, de você colocar um contra o outro. Então o princípio sempre era esse, era proletariado contra o dono do meio de produção, sempre colocando um contra o outro. E a escola, o professor, ele sempre deixou bem claro que o capitalismo era ruim, que o socialismo era bom, que o dono de meio de produção era explorador, que a classe empresária, a classe que tinha uma condição de vida melhor não nos representavam. E um dos princípios que ele sempre coloca na nossa mente é separar a esquerda e direita como socialismo e capitalismo, apenas separar a esquerda e a direita como socialismo e capitalismo. E a direita e a esquerda, ela vai muito mais além de só um sistema econômico, de um meio econômico. A esquerda, ela fala sobre o princípio, a esquerda, ela fala sobre os valores, assim como a direita também fala sobre princípios e sobre valores. Só que eles dividiam entre pobre e rico, dono do meio de produção e o proletariado. Então, eles tiravam a parte dos princípios, que vamos supor, o socialismo à esquerda é algo que vai totalmente a família, contra a família tradicional, contra os pensamentos conservadores. Eles escondiam isso, eles não falavam sobre isso. O professor ele sempre deixava bem claro que era socialismo e capitalismo. O socialismo era parte mais financeira. sempre mais parte mais financeira, porque era onde você conseguia conquistar o aluno, que era a realidade que o aluno estava vivendo naquela hora. Então, era sempre esse ciclo: esquerda, direita, socialismo, capitalismo, pobre, rico, dono de produção, dono do meio de produção, e proletariado. Então ele sempre bate nessa tecla financeira, porque você, querendo ou não, o aluno ali, um adolescente no nono ano, ele já sabe, ele já entende dessas áreas, ele já sabe aquilo que seu pai passa, ele já sabe aquilo que ele passa. Então é um dos princípios, um dos valores que as pessoas atacam mesmo para conseguir pegar o aluno, para conseguir pegar o adolescente naquela fase. Sim. E, bom, isso você estava ali, um jovem, né, bem no início ali no nono ano, 15, né, mais ou menos 15, 16 anos. Bom, e a hora que aí você me falou que você entrou na faculdade, né, no curso de História, né, na UFMS, e ali você conseguiu já estava com uma certa idade, né, já conseguiu ter mais experiência, ali ficou mais evidente para você aquela parte que foi uma evolução, entre aspas, aí vamos colocar, da cultura socialista, né, onde a gente tinha essa divisão por classe econômica, e hoje a gente já não vê que é isso. As pessoas começaram a sentir a hora que realmente foi e começou a atingir ali a parte religiosa e principalmente da família, como você está tanto comentando. Qual foi a principal diferença a hora que você viu ali, tirando da parte da escola fundamental, né, onde você tinha mais, era o professor que falava mesmo. Aí eu acredito que a hora que você chega no ambiente ali da faculdade, já não é mais só o professor, né, já é toda uma estrutura. Conta pra gente como foi esse primeiro impacto seu ali, o que você sentiu de diferença entre o que você vivia no fundamental e pro acadêmico em si. Ali no fundamental, como eu falei, a gente vê mesmo que ele começou a querer implantar essa ideia dentro da nossa cabeça, e muitas das vezes por a gente não ter conhecimento, por a gente não ter entender do assunto, a gente acaba ficando quieto, por mais que a gente não concorde, a gente não tem argumento para lutar contra. Então ali no nono ano eu comecei a me posicionar, eu comecei a pesquisar, comecei a entender o que era direito, o que era esquerda, o que era o capitalismo, o que era o socialismo, e eu passei os outros 3 anos pesquisando, estudando, assistindo palestras. E uma coisa que eu acho interessante falar também é que geralmente a esquerda, ela fala que nós da direita, nós conservadores, nós somos alienados. Só que na verdade os alienados são eles, né? Porque quando eu comecei a me posicionar,
sendo um jovem conservador, um jovem de direita, eu não sabia quem que era o Bolsonaro, eu não sabia quem que era, por exemplo, o Nicolas Ferreira, nem sabia que eu fui saber quem que era o Bolsonaro no ano de 2018 quando ele deu aquele boom. Só que antes disso eu não sabia quem que era ele, não sabia quem que era o Nicolas Ferreira, não sabia o que que era conservadorismo em si, não sabia que eu, por mais que eu me identificasse, não sabia o que era o conservador, então eu fui buscar conhecimento a partir daquilo que eu queria saber. Eu não fui influenciado por ninguém, eu não fui influenciado por algum influenciador, por uma pessoa na internet. Eu não fui influenciado pelo professor, até porque ele tinha um pensamento totalmente contrário ao meu. Então eu fui pesquisar com base nas minhas convicções, eu fui pesquisar com base nas minhas ideias e eu me posicionei. E quando eu comecei a me posicionar, eu comecei a entender o sistema estudantil brasileiro, o sistema escolar brasileiro, tanto dentro da escola quanto dentro da faculdade. E eu entendia que era um sistema totalmente progressista, era um sistema totalmente voltado, era um sistema totalmente parcial, totalmente voltado para a esquerda. Então eu já sabia os desafios que eu ia enfrentar dentro da faculdade, principalmente no curso de História. Por você ser um jovem de direita, um jovem cristão, um jovem conservador, eu já sabia os problemas que eu ia enfrentar. Então, quando eu terminei a escola, eu fiquei um ano só trabalhando. No outro ano, eu fiz o vestibular ali na UFMS para História, porque era uma área que eu sempre me interessei, eu sempre busquei ter conhecimento, né, sobre essas áreas. E também era uma área que eu ia poder me posicionar, uma área que eu ia poder entender mais sobre esses princípios. Então, fiz o vestibular para História. Dos princípios que eu tinha dentro do meu coração, dentro de mim, é que eu não precisaria de cota para passar. Pelo fato de, às vezes eles ficam com esse vitimismo, pelo fato, coitadinho de mim só porque eu sou negro, porque eu sou pobre, então eu entendi que eu não precisava de cota para passar. Então eu fiz a inscrição e eu concorri na ampla concorrência. E para honra e para glória de Deus, eu passei no vestibular de História em segundo lugar, sem precisar de cota nenhuma. Sim. Porque eu entendo que não é pelo fato de eu ser negro, pelo fato de eu ser pobre, que eu tenho uma capacidade intelectual menor. Então eu posso como qualquer outra pessoa. E foi isso que eu fiz. Então passei em segundo lugar ali no vestibular de História. E eles me colocaram em um grupo que tinha calouros e veteranos, e nesse grupo eles tinham uma atividade de recepção. Nessa atividade de recepção você tinha que colocar seu nome, sua idade, sua orientação sexual, seu signo, em quem você votou nas últimas eleições. E eu olhei para aquilo e falei, não vai dar bom isso aí, vai dar ruim, só que a princípio eu não ia colocar, a princípio eu não ia fazer. Só que eu tinha dentro de mim que eu tinha que me posicionar, porque a partir do momento que eu tinha que mostrar quem que eu era. Porque se eu não se posicionasse, se eu deixasse me levar, uma hora ou outra, eu ia estar pensando igual eles. Porque se eu sou um cristão e eu entro dentro de uma faculdade e vou fazer um curso onde a maioria não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, eles vão fazer uma piadinha com Deus, vai fazer uma piadinha com a Bíblia, e como eu não me posicionei no início, eu vou ficar com medo de me posicionar, com vergonha de me posicionar na hora, às vezes vou dar até a risada da piadinha que eles fizeram, e quando eu vejo, eu já estou envolvido com esse pessoal, eu já estou envolvido com esse meio de pensar. E se eu sou um jovem conservador, se eu sou um jovem cristão, eu tenho que deixar bem claro quem que eu sou. Porque eles fazem uma piadinha com a direita, fazem uma piadinha com um representante maior dentro do nosso país, que é o Bolsonaro, e às vezes eu fico com medo de me posicionar no começo, e quando chega no meio, eu já não consigo me posicionar, eu já estou envolvido naquilo, e daqui a pouco eu já estou pensando igual eles. Então eu tinha isso no meu coração, eu tinha esse princípio no meu coração que eu precisava me posicionar, que eu precisava mostrar quem eu era. E, acima de tudo, eu também estava exercendo o meu direito de poder falar, minha liberdade de expressão. Então, eu fui lá e coloquei meu nome, Aleph, minha idade, 18 anos na época. Em quem você votou nas últimas eleições? Bolsonaro, bandeirinha no Brasil, signo, leão da tribo de Judá, para mostrar que eu sou cristão e que eu não acredito nessas coisas, orientação sexual, entra. Peguei e mandei no grupo. O grupo que tava todo mundo falando, e antes de mim as pessoas estavam mandando o nome, tudo era Lula, ou então tinha votado em branco, ou então tinha votado na Simone Tebet, Ciro, e tipo assim, todo mundo tava sendo bem recebido, todo mundo tava falando, não sei o que, bem-vindo, seja muito bem-vindo, você vai gostar do curso. Quando eu mandei minha mensagem no grupo, quando eu mandei quem eu era no grupo, o grupo ficou em silêncio. Aí teve o primeiro retardado, né, com todo respeito, ele pegou e falou bem assim, até que fim entretenimento, eu quero ver até quando ele vai durar no curso. Só que a questão é,
Por que até quando eu vou durar no curso? A faculdade não é um ambiente democrático, a faculdade não é um ambiente que você tem liberdade de expressão, a faculdade não é um lugar, a gente não vive numa ditadura, então eu tenho o direito de me posicionar, eu tenho o direito de voltar quem que eu quero, eu tenho o direito de pensar em quem que eu quero, e a faculdade é um lugar para ser imparcial, para você adquirir conhecimento, porque até quando eu ia durar no curso? Ali ele já estava mostrando que o curso não era parcial, ele já estava mostrando que o curso já era totalmente voltado para a esquerda. Aí começaram, quero ver até que quando ele vai durar na aula de tal professor, quero ver até quando ele vai durar no curso. Aí existe uma história ali, né, que um aluno ele praticou racismo com uma professora em outro estado, em outra faculdade federal, ele foi transferido para o UFMS e o UFMS aceitou ele. E uma pessoa pegou e comentou, a UFMS aceitou até um racista, então o que esperar do UFMS? Então ele estava me colocando na mesma posição que um racista. A princípio eu pensei que ele estava me chamando de racista, só que depois eles me explicaram o que realmente tinha acontecido. Só que apesar de qualquer coisa, ele estava me colocando no mesmo parâmetro de uma pessoa preconceituosa, que o mesmo parâmetro de uma pessoa que praticava racismo. Então, eles nunca tinham conversado comigo, eles nunca tinham parado para conversar comigo, nunca parou para entender quem era. O primeiro contato que eles tiveram comigo foi no grupo. Então, eles não sabiam quem que eu era, eles não sabiam como que eu sou, e na realidade, os preconceituosos estavam sendo eles. Porque eles estavam tendo preconceito sobre a minha relação, sobre a minha pessoa, só pela uma biografia que eu coloquei ali no grupo. Então, eles estavam me comparando, me colocaram no mesmo âmbito de uma pessoa preconceituosa sem entender quem que eu era. E ali você já teve o primeiro impacto, então, que você já olhou que eles pregam o que eles não praticam. Uhum. Ou seja, eles estão ali querendo colocar que é um preconceito contra minorias, contra ideias, contra sexualidade e etc. Só que a hora que eles encontram alguém que pensa diferente ou que vive num mundo diferente deles, abre o preconceito e você vira quase entre aspas, um bicho ali dentro da estrutura, né? E assim, que você foi mostrado para você, como todas as pessoas mostram, que não pode haver isso, etc. A hora que você vai para dentro do grupo, porque você é diferente, a primeira coisa que eles fazem é praticar uma coisa que eles defendem como errada. Eles defendem tanto a liberdade de expressão, eles defendem tanto você expor quem que você é. Um dos princípios, né, que a esquerda tem camuflada, que a gente sabe que não é a liberdade de expressão, é você poder ser quem você é, independente de qualquer coisa. E é algo que eles pregam, só que eles não vivem. É algo que eles difundem, só que eles não vivem. Porque a liberdade de expressão só é válida se for a partir dos pensamentos dele. A liberdade de expressão só é válida se eu for de esquerda e concordar com ele. Isso não é liberdade de expressão. Isso é eu conversar com uma pessoa que concorda em tudo comigo, em tudo que eu falar. Então, o primeiro contato que eu vejo é que eles pregam uma liberdade de expressão. Eles pregam um amor ao próximo, eles pregam que você pode ser quem você é, só que isso só é válido se você pensar igual a eles. Se você pensar diferente, automaticamente você é o preconceituoso, automaticamente você é o racista, automaticamente você é o homofóbico, automaticamente você é o machista, porque você não pensa como eles, você não age como eles. E 90% da faculdade federal, a gente sabe, no Brasil é assim, 90% é isso. Então é aquilo. A gente só é bem visto, a gente só é bem aceito se a gente concordar com o que eles concordam, se a gente falar com o que eles concordam, se a gente chegar para fazer diferença. Se a gente tem um pensamento contrário, a gente automaticamente é o preconceituoso, automaticamente a gente é a pessoa que não estudou, que não leu, que é o alienado. Então, esse foi o primeiro impacto. Realmente, eu não tinha nem entrado na sala de aula ainda, era só um grupo de WhatsApp. Esse foi o primeiro impacto que a gente sente, né? Que eles pregam a liberdade de expressão que eles não vivem. E a gente conversou também sobre as pessoas em si, né? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre a liberdade de expressão, que veio primeiro ali naquele movimento mais, na pauta mais econômica, e agora a gente vê, assim, que eles pregam a diferença. Por exemplo, você tem que respeitar o homossexual, a gente acredita que tem que respeitar o ser humano, independente da escolha dele, é o livre-arbítrio que Deus deu. Porém, ele fala, não, você tem que aceitar. Então passa a ser uma imposição. Só que para eles é correto só o mundo que eles vivem, o que eles pregam. Ou seja, a própria palavra, né, da moda, democracia. A democracia é a convivência dos diferentes, com pensamentos diferentes. Só que se você pensa diferente ou está num mundo diferente, você tem que ser expulso e você tem que ser combatido, né? Então, e a gente, voltando, a gente estava falando sobre as pessoas. E quando você entrou ali, geralmente tem
várias pessoas que você vê ali, que são pessoas boas, que têm um pensamento bom, mas que vai pelo efeito manada por não ter a coragem que você teve de se posicionar, né? E a firmeza de falar, pô, não estou falando que você está errado, mas eu não posso também engolir ou mascarar meus pensamentos, minhas ideologias, minhas crenças, porque eu tenho que concordar com vocês para pertencer a um grupo que vocês são maioria. E você via isso nas pessoas, que muitos ali você via que às vezes era uma pessoa cristã, mas que por medo e acaba, para pertencer a um grupo que ele vai conviver, acaba aceitando aquilo como parte da sua vida e deixando de lado seus princípios e valores. O que eu penso geralmente, é que não eu falei, quando eu me posicionei com uma pessoa um jovem conservador, um jovem de direita, eu sei quando eu fiz isso. Foi no 9º ano, quando o professor ele começou a discutir essas pautas políticas e eu não concordava com o professor e eu parei para pesquisar, eu parei para estudar, eu parei para entender. Então eu sei quando eu me posicionei como uma pessoa de direita. Só que você chega no jovem da faculdade e você pergunta para ele, você é de esquerda ou você é de direita? 90% vai falar, eu sou de esquerda. Só que você se pergunta para ele, quando que você se posicionou como um jovem de esquerda? Ele não vai saber te falar quando ele se posicionou, porque ele escutou no ensino fundamental que ele tinha que ser de esquerda, que a direita é ruim, que o capitalismo é ruim, aí ele foi pro ensino médio, ele escutou do professor mais uma vez que ele tinha que ser de esquerda, que os princípios da esquerda eram legal, que o socialismo é bom e o capitalismo é ruim, e ele foi mais uma vez para a faculdade, mais uma vez ele foi influenciado, ele escutou do professor, a esquerda é legal, o socialismo é legal, o capitalismo é preconceituoso, o capitalismo é ruim. Então ele não sabe quando ele se posicionou, ele foi se deixando levar, ele foi se deixando levar por esses princípios, por aquilo que o professor falou. Então é aquilo que você falou, é o efeito manada. Você quer pertencer ao grupo, você quer pertencer à maioria, né, ao jovem descolado, então você não vai acabar não se posicionando, você só vai aceitar e você vai ficar quieto. Então acontece isso, tipo assim, às vezes que nem os índices mostram que quando a boa parte dos cristãos se desviam quando entram na faculdade justamente por isso, por não ter medo de por ter medo de se posicionar, por ter medo de falar quem você é, por ter medo de defender os seus princípios. E você chega na faculdade, você vê quase que 90% da faculdade defendendo uma área política, defendendo uma ideologia, e você vai ficar com medo de se posicionar, principalmente porque você nunca parou para estudar, você não vai ter argumento, então você prefere ficar quieto, e quando você vê, você já está inserido no meio daquele povo, você já está inserido no meio daqueles princípios, você já está inserido no meio daqueles valores, e você não consegue mais sair. Então 90% das pessoas que falam que é de direita, nunca leu, por exemplo, o Manifesto Comunista. Sim. Nunca leu autores que falam sobre a direita e a esquerda. Nunca leu. Se você perguntar, quais são os princípios que a esquerda prega? O que é socialismo? O que é capitalismo? Eu me lembro que uma vez eu estava discutindo com um estudante lá, e ela me chamou de fascista. Eu olhei para ela e falei, o que é fascismo? O que é fascismo? O que é o fascismo? Ela não soube me responder. Por quê? Porque ela escutava todo mundo chamando uma pessoa de direita conservadora de fascista e ela reproduziu aquilo. Então vai muito dessa questão do efeito manada, realmente como você falou, que os jovens, por medo de se posicionar, acaba se envolvendo nessa área, acaba se envolvendo nessas ideologias e não consegue mais sair. Você comentou comigo que você já teve um contato com o Burke, né, com o Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo, né? E aí a gente começa a distinguir essa ideologia política, né? Entre esquerda e direita, que vai cair nesse binômio aí que é bem complicado, né? Vai falar, já tem até aquela história, o Hitler é de direita, o outro Hitler é de esquerda. É o que eu costumo falar, a gente tem que dividir entre os revolucionários coletivistas e os conservadores, né? Onde você vai separar o joio do trigo. Onde a gente vai falar assim, aqui a gente defende o conservadorismo é uma filosofia de vida. Ele não é uma ideologia igual a esquerda e direita. A gente fala que está na direita por a direita absorver boa parte do que o conservadorismo nos prega, né? E é muito difícil essas pessoas entenderem isso. Por quê? Porque vai nesse efeito manada, igual você está explicando. Porque assim, vai para pertencer a um grupo, vai porque está colocando. Isso é até a própria evolução entre aspas, né, da esquerda, que começou ali com Gramsci, né, o gramscismo, né, e também a escola de Frankfurt, que jogou isso para outro nível, né, que está em toda a parte ali de artes e cultural, que a gente absorve muito ali da América, do americano, né? Mas
o grande lance é você entender o que é conservadorismo. E assim, e não tem como a pessoa entender conservadorismo se ela não ter o despertar e ver a necessidade e procurar conhecimento, né? Para você poder encaixar isso, porque igual você falou, é o cristão, pô, mas o cara, o cristianismo dele tá tão fraco que ele, a ponto dele para pertencer a um grupo, ele vai perder todos os valores e crenças que ele foi ensinado a colocar, entendeu? Então a gente começa a ver esse embate hoje, né, de querer a destruição do cristianismo, a destruição da família, porque é onde você coloca. Eu acho que esse é o principal sentimento que você teve ali também. Quando a gente olha a principal diferença da esquerda e da direita é que a direita ela te deixa livre para você fazer as suas escolhas. A esquerda ela sempre tá mais te prendendo. Então, você comentou sobre o Edmund Burke, ele é o pai do conservadorismo. Se você chegar para qualquer aluno assíduo que realmente vai para a escola, que presta atenção, e você perguntar para ele quem que é o pai do socialismo, sem sombra de dúvidas ele vai te falar que é Karl Marx. Só que você perguntar para ele quem que é o pai do conservadorismo, ele não vai saber te falar, porque você não aprende isso na escola. Você nunca vai escutar sobre esse nome na escola, mas sobre Karl Marx você entende. Então, é aquilo. Karl Marx ele vai pregar que você precisa pregar no Manifesto Comunista, que você precisa pregar em armas e implantar o socialismo. E em nenhum momento você vai ver nenhum autor do conservadorismo falando que você também tem que pegar em armas para implantar o conservadorismo. Porque, quem você falou, o socialismo é uma ideologia. O conservadorismo é uma ideia, é um princípio, é algo que está dentro de você. Então tem muito essa questão de o conservadorismo muitas vezes é taxado como algo ditatorial, como algo sem democracia, mas quando a gente vai olhar para os princípios, quando a gente vai ler o Manifesto Comunista, a gente vê que o socialismo está muito mais ligado a algo ditatorial, sem liberdade de expressão, do que o conservadorismo. E como você comentou sobre a família, uma das coisas que me fez posicionar, as duas coisas que me fez me posicionar como jovem conservador e mais voltado para a direita, foi a questão da família e a questão da religião. Quando a gente lê o Manifesto Comunista, a gente vê no capítulo 2 do Manifesto Comunista, Karl Marx ele vai pregar que a família é uma instituição burguesa e se você quiser acabar com o capitalismo, você tem que acabar com a família. Então, Karl Marx ele vai pregar o fim da família. Só que Karl Marx ele foi um cara que ele traiu a esposa dele com a empregada da casa dele, teve um filho com essa empregada e ele não assumiu esse filho. Quem que é Karl Marx para falar sobre família? Ele não era um pai de família, então ele não tinha nada para falar sobre a família. Então você vê que um dos princípios, das principais coisas que o socialismo ele vai pregar contra é a família. E a família é uma instituição criada por Deus. A família é a base da sociedade. A família é a base de tudo. Então, quando você vê... Eu tinha a família como meu princípio. Eu tinha a família como o meu valor por ver a minha família. Por ver o exemplo do meu pai, da minha mãe, do jeito que eles nos criaram, me criou. Então, quando eu vejo que uma ideia, uma ideologia quer acabar com a minha família, eu já não concordei com aquilo. Então, foi uma das coisas que me fez posicionar contra. E a segunda coisa, como eu falei, foi a religião. Quando você olha pro Manifesto Comunista mais uma vez, quando você olha para os princípios de Karl Marx, ele quer acabar com a religião, e principalmente a religião cristã, a religião que acredita em Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo um testemunho de um grande missionário chamado Josué Erion, que ele foi um missionário que traficou Bíblias para a União Soviética na época da ditadura socialista. E uma vez ele foi pego, né, dentro da União Soviética, ele e um amigo dele, e ele foi torturado. Eles pegaram um pedaço de madeira enrolado com arame farpado, bateram na cabeça do amigo dele, aquilo abriu a cabeça do amigo dele, matou ele na hora, e ele foi expulso. Quando ele estava sendo expulso da União Soviética na época, ele olhou para trás, ele viu 5 soldados com AK-47 apontado para eles. E ele não tinha nada que ferisse aquele soldado, ele não tinha nada que oferecesse risco àquele soldado. Tudo que ele tinha era uma Bíblia e um coração disposto a pegar a palavra de Deus. E ele fala isso, para que 5 soldados com AK-47 se só uma podia fazer o estrago, podia fazer o trabalho? Então, é aquilo que você viu, o tanto que a religião, ela coloca em risco o socialismo, é o tanto que a religião, e principalmente a religião cristã, coloca em risco o socialismo, porque o socialismo, ele prega que a gente
deve buscar uma melhora de vida aqui na Terra. Ele prega que a gente deve buscar Paraíso na Terra. Paraíso na Terra. E a religião cristã, principalmente a religião cristã, ela prega contra isso. Ela prega que nós não devemos esperar nada aqui da Terra. E da Terra tá mal e vai ficar pior. Então que a nossa esperança tem que ser o céu, que a nossa esperança tem que ser se encontrar com Cristo. Então o socialismo ele vai ver que o cristianismo ele vai pregar contra isso, ele vai pregar contra essa ideologia e ele vai querer lutar contra a religião cristã. Então a gente viu aqui na Rússia, na União Soviética, foi proibido a religião cristã. A gente vê na Venezuela, a gente vê em Cuba, a gente vai ver na China, quando o comunismo é implantado na China, eles vão perseguir, matar os cristãos. Então eu não podia concordar com uma ideologia que perseguiu, torturou e matou os meus irmãos na fé no passado. Então foi a segunda coisa que me fez, que fez eu me posicionar. Karl Marx, ele vai, em um dos seus livros, né, uma das suas autorias, ele vai falar que a religião é o ópio do povo. Sim. E quando você vai ler o contexto, parece até bonitinho, que ele vai começar falando que a religião é o suspiro da alma cansada, a religião é o suspiro da alma oprimida, vai começar até a falar bem da religião, só que ele vai terminar a frase falando que a religião é o ópio do povo. E quando a gente vai procurar o significado da palavra ópio, é algo que te tira, é como se fosse uma droga que te tira a sua visão da realidade. É algo que te dá um suspiro e tira a sua visão da realidade, com a sua consciência. E Karl Marx, ele vai pregar que tudo aquilo que tira o foco da revolução, tudo aquilo que tira o foco da implantação do comunismo tem que ser extirpado. E o cristianismo, a Bíblia, é algo que tira o foco da revolução, principalmente do comunismo, porque quando o comunismo ele prega que você tem que buscar um paraíso na Terra, a Bíblia vai pregar que o nosso paraíso não é na Terra, que a gente não tem que ajuntar tesouros na Terra, que a gente tem que ajuntar tesouros no céu. E esse é um dos princípios que vai fazer o comunismo, o socialismo lutar contra, vai fazer Karl Marx lutar contra, deixar bem claro que tem que perseguir, tem que acabar com o cristianismo. Então essa foi a segunda coisa que me fez posicionar. Eu entendi que o comunismo no passado, quando ele foi implantado na China, em Cuba, na Venezuela, na União Soviética, eles torturaram, perseguiram e mataram os cristãos. Eles mataram os meus irmãos da fé. Então eu não podia concordar com aquilo. Eu não podia concordar com algo que perseguia algo que eu vivia há 15 anos da minha vida. Uma das bases disso, né, que a gente fala assim, se você for rodar, você vai chegar na briga da religião, da fé. Né, que é o que prega, porque hoje a gente tem um negócio de uma cultura, e essa cultura vem sendo transmitida há muito tempo. Então, para eles é muito difícil acabar com isso, se não acabar com a fé e com a família. Porque a fé é a base. A gente, como conservador, transmite o que você acha que vai ser eterno, que está transmitindo e vem dando certo. E a família é o que joga isso, né, que para as outras pessoas, que é transmitido, etc. Então, mas qual que é a maior arma que eles usam nisso hoje? Uma palavra chamada hedonismo, né? Que é aquela busca do prazer a qualquer custo, que é o que você estava comentando, né? A gente acredita que nós precisamos salvar nossas almas, né? No pecado original e etc. Ou seja, não existe um paraíso aqui na Terra. A gente precisa estar em evolução. O ser humano é ruim e precisa evoluir, precisa se tornar bom. Já eles pensam ao contrário. O ser humano é um ser maravilhoso que a sociedade está corrompendo e que precisa mexer nisso. E para isso, o que eles falam? Vou vender um paraíso aqui na Terra para você. Né? Você vai ter prazer. O prazer e o prazer assim, são dois extremos, né? O prazer ele vai ser bom para você, mas ele vai ter um custo depois. A felicidade é ao contrário. Você vai ter que se sacrificar para você ser recompensado. Em qualquer coisa, né? Por exemplo, eu gosto muito de doce, vou comer doce. É prazeroso. Só que se você comer doce todo dia, o que vai acontecer? Você vai ter problema de saúde, etc. E a felicidade é diferente. Pô, eu vou me abster de não comer doce todo dia, eu comer muito pouco. Você vai ter uma saúde boa. Então, é nesse binômio. Só que é complicado, né? O jovem que ele está se formando, ele está em busca de saber, pô, quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. A hora que você fala, não, você está aqui para viver todos os prazeres, e isso é legal, é fácil você angariar esses tipos de pessoas, né? O que você coloca como não te deixou levar nesse ponto? Porque
O jovem, ele vai, como ele tá nessa busca do ser, né? É mais fácil ele ser cooptado, né? Pela essa parte hedonista. O que você considera ali a sua base familiar, a religião, como peso maior para você não ter entrado nisso e ter buscado conhecimento, né? Diferente de muitos outros, não que tem várias outras pessoas que também estão, e quando a gente atingiu esses 2 pilares, então muitas pessoas já estão entendendo e vindo, mas você já veio um pouco antes, né? Então, o que você acha que te... São vários fatores que me levaram a me posicionar como um jovem conservador. O primeiro fator que pesou muito sobre mim, para mim, me posicionar como uma pessoa, um jovem de direita, um jovem conservador, foram os princípios do cristianismo. Como eu falei, eu comecei a pesquisar e eu vi que o comunismo, o socialismo, eles perseguiu, torturou e matou meus antepassados, meus irmãos da fé. Então eu já sabia que eu não podia me aliar ao socialismo. Eu sabia que eu não podia me aliar à esquerda. Então um dos primeiros fatores foi minha fé. Foi o cristianismo, a fé que eu tinha. Entender, né? Conhecer a fé que eu tinha, entender a Bíblia que eu lia, conhecer a Bíblia, os princípios da fé que eu tinha. A segunda coisa foi a minha família. Amar a minha família acima de qualquer coisa. Amar só não acima de Deus. Entender, ver o sacrifício do meu pai para sustentar a minha família, ver o cuidado da minha mãe com a minha família. Então a segunda coisa foi eu amar a minha família, eu gostar da minha família, eu gostar de estar em família. E a terceira coisa foi eu nunca aceitar a verdade do meu professor como verdade absoluta. Eu nunca aceitar a verdade da pessoa que eu escutei na internet como uma verdade absoluta. Eu entendo totalmente que o meu professor ele se preparou anos para estar de frente de uma sala de aula para me dar aula, que ele perdeu meus dias de sonos estudando, que ele preparou a aula, e eu respeito e entendo totalmente isso. Só que eu nunca tive a verdade dele como a verdade absoluta. E eu acho que é exatamente por isso que eu escolhi história, porque história o curso de história é diferente do que muitas pessoas pensam, que é só decorar data, decorar fatos. E na realidade, história não é você decorar uma data ou um fato, é você entender o porquê que aquele fato aconteceu, é você entender o porquê aquele fato impacta tanto a nossa vida atual, é você entender o que está por trás daquele fato, não você decorar a data que iniciou e a data que terminou a Primeira Guerra Mundial, é você entender o que levou à Primeira Guerra Mundial, é você entender como a Primeira Guerra Mundial impacta na nossa vida de hoje, então é você entender as coisas. Então, a terceira coisa que me fez me posicionar é não ter a verdade do meu professor como uma verdade absoluta. E eu procurar, por meus próprios meios, entender o que ele estava falando. Então, eu absorvi aquilo que meu professor estava me ensinando, eu absorvi o que meu pai estava me ensinando, eu absorvi o que meu pastor me ensinava no meu culto de ensino toda terça-feira na minha igreja, era absorver aquilo, só que eu sentava e eu ia pesquisar. Eu ia entender o porquê meu professor falou aquilo. Eu entender que ele estava com uma figura de autoridade, sim, ele se preparou muito, sim, para estar naquele lugar, mas entender que ele não era dono da verdade, entender que eu também podia me posicionar, entender também que eu vivia numa democracia e eu tinha direito a ter liberdade de expressão, eu tinha direito a me posicionar. Então, a fé, o amor à minha família e principalmente não aceitar a verdade do meu professor ou aceitar a verdade nem como a verdade missionota e procurar se posicionar, buscar conhecimento. Sim. Eu até coloco assim, a gente não tá querendo colocar uma verdade absoluta, só tem na nossa concepção, porque essa verdade absoluta é Deus, né? Que vem de Deus. Mas a gente tá nessa luta contra, né, a pessoa que quer colocar uma verdade absoluta que foi criada agora e a gente perdendo uma cultura, uma tradição com mais de 2000 anos só falando do cristianismo para cá. Então a ideia não é essa, né? Não é de a gente querer levar a pessoa, mas buscar o conhecimento, né? Eu até falo assim, enquanto cada livro que você lê, você vê o tamanho da sua insignificância e você vê o tamanho do horizonte que você tem pela frente, né? Lembrando que você a busca do conhecimento, ela só te traz uma verdade, que você precisa buscar mais conhecimento, né? Então, eu acho que esse é um princípio que a gente está aqui e tentando conversar e trazer informações para que as pessoas tragam suas próprias conclusões. Não tragam como uma verdade absoluta algo que está sendo colocado agora e que quer apagar uma tradição de tantos anos, né? Quando a gente quer colocar a nossa ideia como verdade absoluta, na verdade, falando da esquerda, falando do conservadorismo, a gente acaba se igualando àquilo que a gente
tanto prega contra, que nem quando eu escutei muito isso dentro da faculdade de um professor, quando hoje em dia eu não faço mais faculdade na UFMS, faço faculdade EAD numa faculdade particular, mas quando eu tava lá, eu escutei que o ensino de história ele não tem que ser imparcial, o ensino de história tem que ser parcial, e eu não acredito nisso. Eu acredito que ele tem que ser imparcial porque eu tenho que entregar o conhecimento para o aluno e o aluno decide o que ele vai fazer com o conhecimento. Ele decide tirar as conclusões dele. Então é eu apresentar o que é direita e eu apresentar o que é de esquerda. Então não é eu puxar mais pro lado da direita, porque se eu puxar mais pro lado da direita eu vou estar me igualando àquilo que fizeram comigo lá atrás. E é algo que eu lutei contra e é algo que eu achava errado. Então a partir do momento que a gente quer colocar a nossa verdade como uma verdade absoluta, a gente acaba se igualando. E aquilo que a gente luta tanto contra. E a direita, ela é isso. A direita não é... É que nem eu falei, a direita ela é aberta. A direita, ela não tem um manifesto da direita, igual o manifesto comunista, que é a Bíblia do comunismo. Então a direita ela é muito mais democrática, ela é muito mais aberta a outras opiniões. Então é justamente isso, é a gente fazer trabalho de base. A gente está aqui para apresentar o nosso ponto de vista e você avaliar se o nosso ponto de vista é válido. Você avaliar se aquilo que a gente está falando é válido, mas não só com base naquilo que a gente está falando. Senta e vai pesquisar, senta e vai ler um livro, senta e vai buscar conhecimento. Sim. Bom, Wallace, eu quero te agradecer por você ter topado aqui bater um papo conosco. Eu espero que as pessoas tenham informações e principalmente tenham a consciência que precisam buscar conhecimento. Não conhecimento de um lado. E você tirar o seu dos dois aspectos para você poder tirar a sua própria conclusão. Eu falo, pô, você é de esquerda, mas você já tentou ler o Manifesto Comunista para você falar se você vai realmente ser de esquerda, né? Não é só uma coisa que estão falando para você entender o que você está defendendo. Da mesma forma, pô, você é de direita, você ali conhece o que é a verdadeira cultura conservadora, foi buscar esse conhecimento. Então eu queria que você deixasse alguma mensagem, principalmente para os jovens da sua idade, com base na sua experiência, o que você deixaria para eles como uma, entre aspas, dica ou uma experiência que deu certo para você? Eu acho que o recado que eu deixo pros jovens, principalmente mais voltado aqui para o pessoal da minha idade, respeitem o professor, respeitem ele como uma pessoa que estudou, que se posicionou, que perdeu seu tempo estudando, gastou seu tempo estudando para estar lá, mas não tenham a verdade dele como uma verdade absoluta. Então, entenda o que ele está te falando, absorva aquilo que ele está te ensinando, mas se posicionem. Busque conhecimento. Quando a gente está falando aqui desde o começo, busque conhecimento e se posicione a partir da sua, a partir do seu ponto de vista, se posicione a partir daquilo que você acha que é certo, se posicione a partir do seu ponto de vista. Então é aquilo que eu falei, não tenham a verdade do professor como uma verdade absoluta e também não tenham medo de se posicionar. Quando você chegar em uma roda que você escutar algo que você não concorda, com uma piadinha com seus princípios, uma piadinha com seus valores, uma piadinha com o cristianismo, uma piadinha com Deus que você serve, se posicione. Tenha conhecimento, estude, busque conhecimento e se posicione. Não tenha medo de se posicionar. Essa é a mensagem que eu deixo pra galera da minha idade. Bom, Wallace, muito legal. Eu sei que, espero que não seja o único bate-papo, a gente vai ter bastante coisa para conversar. É uma satisfação muito grande ter você na sua idade, igual eu até conto a minha história, às vezes eu não comecei tão cedo a ter consciência disso, entendeu? Até as pessoas assim falam, pô, quantos livros você já leu? Eu falei, mais do que eu imaginava e menos do que eu preciso ler. Então, por quê? Porque eu deveria ter começado mais cedo. E foi caindo nesse mundo, entendeu? Então, é muito gratificante ver que você é tão jovem e que já tem essa consciência que possa também despertar interesse em outras pessoas. Que a gente fala isso não de você, que você seja de direita. Não é isso. Busque o conhecimento. Busque procurar a verdade. Então, eu espero que a gente faça outros programas, sabe? Converse com outras pessoas e principalmente a gente consiga construir o nosso projeto
que é tentar levar informação para as pessoas, não levar ideologia, certo? Então começa agora. Muito obrigado por você ter vindo. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa pessoa inspiradora, sabe? E que outros jovens possam também tomar consciência, tendo a sua história como base. Beleza? Valeu, pessoal. Fica com Deus. Obrigado, Alif. Até mais.